Boa noite a todos. Hoje, dia 13 de setembro de 2021, daremos início à 29ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereador Inês Satio Kuyama Kawamoto. Presente. Vereador Irineu Roberto da Silva. Presente. Presente. Vereador José Lopes. Presente. Vereador Manuel de Aquino Batista. Presente. Presente. Vereador Renato Souza Machado. Vereador Renato. Está presente. Está presente. Vereadora Sandra Kennedy Viana, ausente, justificou por motivo de saúde. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Vereador Xavier Rufino de Oliveira está presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente executivo. Expediente do Executivo, projeto de lei número 1927/2021, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA e LDO de 2021 e da outras providências. Projetos em geral, encaminha as comissões permanentes. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Moção 65/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, moção de aplauso ao movimento Salve o Rio Ribeira, pelo ato inaugural e lançamento da campanha no último dia 4 de setembro de 2021. Moções encaminham para a ordem do dia. Requerimentos. Requerimento 37/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal a respeito da composição e funcionamento do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, COMUD, estabelecido pela Lei Municipal número 1284/2012. Requerimento 138/2021, prejudicado pela ausência da vereadora Sandra Kennedy. 139/2021, também prejudicado pela ausência da vereadora Sandra Kennedy. Requerimentos do FICIS, conforme requerido. Indicações. Indicação do vereador Benedito, indicação 1155/2021, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, construção de um abrigo de passageiros na rua Vereador Benedito Alves, no Agrochá. Indicação 1156/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, que seja realizado o concurso Medalha Educador Masayuki Maeji, destinado aos alunos do ensino fundamental e ensino médio de todos os estabelecimentos de ensino de registro, em cumprimento à Lei 325/2002. Indicação 1157/2021, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, instalação de alguns redutores de velocidades na rua Jarbas Rocha, em pelo menos 3 pontos, se possível, nas proximidades dos números 415, 615 e número 720. Indicação 1158/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior,
que envie projeto de lei a esta Casa para que a tradicional festividade em alusão à cultura nordestina em nosso município seja denominada como Festa Nordestina Severino Deodato de Lima. Indicação 1159/2021, vereador Fábio Cardoso Júnior, estudo e viabilidade da criação de um projeto de lei do Executivo que garanta ao servidor público municipal, pai ou mãe, tutor, curador ou detentor da guarda judicial de pessoa com deficiência física, sensorial, intelectual, do espectro autista ou múltipla, que necessite de atenção permanente, a redução de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração percebida. Indicação 1160/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, reparos e manutenção, em especial a questão do calçamento e acessibilidade na Unidade de Saúde da Família no bairro da Vila São Francisco. Indicação 1162/2021, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, que torne Rua de Mão Única a Rua Juventino Pedroso, no bairro Serrote. Indicação 1163/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, que institua comitê intersetorial para estudo e execução de projeto de lei que institua a política municipal sobre álcool e drogas, além de reativar em caráter de urgência o COMUD, Conselho Municipal de Política sobre Drogas, Lei 1284/2012. Indicação 1164/2021, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, corte de uma árvore localizada ao lado da casa da senhora Andréia, na rua Bunzu Kaçuga, no número 720, no bairro Serrote. Indicação 1165/2021, do vereador Irineu Roberto da Silva, instalação de um redutor de velocidade na rua projetada A, próximo ao número 185, na Vila da Palha. Indicação 1166/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, estudo e viabilidade e implantação de um redutor de velocidade tipo quebra-molas ou similar, na Avenida José dos Santos, na altura do número 360, Campo do Cervejac, no bairro Jardim Caiçara 1. Indicação 1167/2021, do vereador Xavier Rufino de Oliveira, extensão de rede elétrica na Avenida Cazu Oiwa, bairro Jardim Paulista. Indicação 1168/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, estudo de trânsito e viabilidade para a implantação de um redutor de velocidade tipo quebra-molas ou similar, além de sinalização horizontal na Avenida Ceci Teixeira de Melo, na altura do entroncamento com as avenidas José dos Santos, Caiçara 1 e Massa Rattori, Caiçara 2, sentido bairro Centro. Indicação 1169/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, que articule junto à Sabesp esclarecimentos acerca da existência de programação e cronograma para a implantação de saneamento básico, rede de esgoto no bairro Boa Vista Estrada. Indicação 1170/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, estudo de viabilidade para regularização de uma via pública localizada entre as avenidas Castelinho, Campo Verde e Viela Abacateiro, no bairro Arapongal. Indicação 1171/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, que reitera a sugestão feita em 2019, propondo ao senhor prefeito que realize estudos e envie projeto de lei que determine a implantação de um programa municipal de combate à intimidação sistemática, bullying, em especial na rede de educação, seguindo os moldes da legislação federal trazida pela Lei 13.185/2015. Indicação 1172/2021,
do vereador Irineu Roberto da Silva, limpeza das guias e que determine a colocação de uma placa com os dizeres: proibido jogar lixo, sujeito a multa, na área verde localizada na rua Taubaté, Jardim São Paulo. Indicação 1173/2021 do vereador Irineu Roberto da Silva, manutenção da estrada com patrol e fresagem no bairro Ribeirão Vermelho da Mota. Indicação 1174/2021, vereador Irineu Roberto da Silva, reitera a indicação número 793/2021, solicitando serviço de manutenção, tapa-buraco e fresagem na rua Akemi da Icubara, no bairro Arapongal. Indicação 1175/2021, do vereador Irineu Roberto da Silva, reitera a indicação 791/2021, solicitando os serviços de patrulhamento e fresagem na rua Joaquim Marques, no bairro Arapongal, em registro. Indicações oficiais conforme solicitado. Solicita a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura de expedientes diversos. Não há. Solicita a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Na pauta da ordem do dia, temos o projeto de lei número 007/2021. Sim, eu vou só colocar, que é da vereadora Sandra Kennedy Viana, mas prejudicada pela ausência da autora. Moção de aplauso número 65/2021, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, ao movimento Salve o Ribeira, pelo ato inaugural e lançamento da campanha no último dia 4 de setembro de 2021. Moções em caminho para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Tatu. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, eu saúdo, uma boa noite a todos os componentes da mesa, nossos colegas vereadores aqui presentes, funcionários, colaboradores, assessores e aqueles que nos assistem via redes sociais. Bom, quero falar um pouquinho primeiro aqui de alguns pontos colocados, lidos aí pela doutora Inês, das proposituras feitas durante a semana. Dentre elas, eu quero destacar duas, que, primeiro, uma situação que, por coincidência, até antes do início aqui da sessão, conversava com o vereador aqui, numa preocupação dele, que chegou até o mandato dele, com certeza chega a praticamente todos os mandatos aqui, que representam parcelas da população. Já conversei bastante com o vereador Vander sobre isso também, que é a questão da dependência química, né, aqui no nosso município. A questão da dependência química, um tema recorrente, é um tema que eu trabalho desde o início do primeiro mandato, ao longo da minha vida tenho trabalhado com isso, e é uma situação crônica, uma situação de angústia que também, nesse momento de Setembro Amarelo, a gente retoma, porque a dependência química também traz na sua contrapartida os males da mente, a depressão, o suicídio, e é um tema que nós temos que trabalhar. O Conselho Municipal, que trata especificamente desse tema, está por algum tempo já parado, presidente, que é o COMUD, é esse Conselho Municipal que trata dessas políticas públicas. E nós não temos hoje, seu Zé Lopes, efetivamente uma legislação específica que crie uma política pública municipal para tratar sobre álcool, drogas e seus desdobramentos. E o espaço de um conselho municipal, com sociedade civil, com serviços públicos, multissetoriais, multiprofissionais, porque a dependência química, ela é muito além de uma situação de saúde. Ela é uma situação social, ela é uma situação, muitas vezes, ocasionada pela falta do emprego, pela falta das oportunidades.
Então, fiz um requerimento, fiz uma indicação e temos trabalhado para que a gente consiga retomar essa pauta da dependência química, do combate, da prevenção e de colocar desse diálogo, dessa discussão sobre o álcool, as drogas, a dependência química e todas as suas variantes. E o segundo ponto também, um ponto trazido lá do mandato anterior, que é essa questão, aí o presidente conhece muito desse assunto, que é a questão da necessidade de uma jornada especial para aquelas pessoas que são responsáveis por pessoa com deficiência, né, Gerson? Acho que você sabe, como pai e como vereador atuante nessa pauta, que a jornada de trabalho para o pai, para a mãe, para o tutor, para o responsável, quando tem uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, de limitação, seja sensorial, física, tem que ser diferenciada. Já existe legislação federal, existe aqui, nós temos a lei, até estava trabalhando ela aqui para a gente conversar um pouquinho, que é a 8.112, nós temos a lei 13.370 de 2016, que ela estabelece, ela estende esse direito à jornada especial para o servidor federal, abre a possibilidade para o servidor estadual, e nós estamos aqui tentando também para o servidor municipal. E aí é para aquela mãe, aquele pai que tem um filho autista, que tem um filho com uma outra deficiência sensorial, um transtorno, que requer uma atenção e um cuidado diferenciado. E esse servidor também precisa ter essa jornada de trabalho diferenciada, para a gente tratar com aquilo que é princípio e diretriz da saúde, principalmente, né, doutor Inês? A equidade. A gente tratar de forma igual quem tem condições iguais e tratar de forma diferente, especial, quem tem uma condição diferente. Então, são os dois temas aqui dentro das proposituras que eu queria trazer e registrar aqui para as pessoas que nos procuram, tanto para as famílias de pessoas com dependência química, tanto para as famílias com pessoas com deficiência, deixar registrado, além de deixar registrado mais uma vez aqui o pedido lá dos moradores do Boa Vista Estrada, quanto à questão do saneamento básico, quanto à questão da manutenção e da atenção ao bairro. Mas eu quero trazer aqui também, senhor presidente, notícias, atualizações, registrei na minha rede social hoje, quero trazer aqui para registrar na sessão, do setor de habitação. O Miguel, toda a sua equipe, fazendo um trabalho de formiguinha, mas um trabalho de consistência. Infelizmente, alguns resultados, eles não são vistos a curto prazo, mas nem por isso eles deixam de trabalhar. Por exemplo, o assunto aqui da fiscalização das casas lá, das casas vazias, né, dito, do Agrochá 2 e 3, da comercialização irregular, pessoa que cede, que aluga, que vende, e aquilo ali está de forma irregular com a proposta de oferecer moradia a quem mais precisa, né, Aquino? A equipe de habitação, o Miguel, ele disse que até dia noturno, final de semana, eles têm recebido as denúncias, ido no Agrochá e feito as vistorias, batido na porta, eles veem que tem gente que deixa só a luzinha acesa para dizer que tem alguém lá, mas eles estão indo. Toda denúncia vira um procedimento administrativo, que vira um processo, que é encaminhado para o Ministério Público, que é encaminhado para a Superintendência da Caixa Econômica Federal. Claro que muitas vezes esse processo é burocrático, esse processo é demorado, mas existe sim, existem notificações e o Ministério Público está atrás disso. Então, essa é a questão. Uma outra questão, o vereador Dito também está sempre lá presente nisso aí, mas a gente não pode deixar de responder, como bem disse o vereador Chavico outra vez, não pode deixar de responder os munícipes que nos procuram, né? Que é a questão da entrega dos equipamentos públicos lá. Centro comunitário, posto de saúde e creche. O cronograma lá das obras está sendo, na medida do possível, cumprido. Dito acompanha, acho que mais até do que eu. E eles têm uma programação para que, até o final do ano, para ser mais esperançoso, final de novembro, aí, início de dezembro, sejam entregues
todos esses equipamentos que já estão aí desde 2017, prometidos desde a entrega, né? Permite uma parte? À vontade. Então, a última vez que nós tivemos lá, acho que até o senhor esteve junto, a previsão, pelo menos dos dois equipamentos, que é a creche e o posto de saúde, seria para o comecinho de setembro, né? Essa programação ela já mudou. Entendeu? E só que para esperar terminar todos os equipamentos, não dá. Então, acho que hoje toda é prioridade. A gente entende. O CRAS, o centro comunitário, o campinho, é prioridade. Mais prioridade, mais ainda, é o posto de saúde e a creche, porque não tem como hoje um pai e a mãe sair lá da Agrochá para ser atendido aqui no UBS do centro, e nós sabemos de todas as problemáticas que a gente está enfrentando com relação ao transporte. Né? Concordo plenamente. A prioridade seria pelo menos entregar os dois, a prefeitura já toma posse, já coloca os vigia, toma conta, e aí eles vão fazendo os outros, né? Concordo, vereador Dito. Tá bom, obrigado pela parte. Imagina, concordo, inclusive, até porque, depois eu vou levantar aqui para falar na explicação pessoal, mas dentro da demanda de vagas de creche, por exemplo, que nós temos, Dito, uma das maiores demandas é justamente lá do Agrochá. E a gente tem um problema de infraestrutura na creche hoje existente e tem essa questão da falta de vagas para esse público que chegou ali de Agrochá 2 e 3. Então, fora isso, a questão de saúde, né? Posto de saúde, que qualquer situação tem que se deslocar até o posto do centro, e isso é muito dificultoso. Então, nós também seguimos cobrando, seguimos tentando, mas aí depende de forças aí maiores do que até a nossa. E um outro questionamento sobre habitação é o conjunto Registro E, que também aí já tem mais de um ano, né? Mais de um ano de sorteio, e as pessoas ficam perguntando. E hoje estive lá conversando com ele, mais uma vez, foi reafirmado, né? Toda a parte documental veio para a Câmara, a gente aprovou, tudo certo. Aquilo que competia à Prefeitura, tudo ok. Aí agora faltava a questão, a parte da CDHU. Nós ligamos, presidente, ligamos na hora lá para o superintendente, o Marcelo Ercolim, do CDHU, e ele nos deu hoje a resposta que havia sido feita uma primeira licitação, e aí, como toda licitação geralmente tem essa coisa de recurso, embargo, representação, e agora, dia 23/9, vai ter a nova licitação das obras iniciais. O que são essas obras iniciais? As obras de infraestrutura. São as obras que vão fazer a terraplanagem, fazer o nivelamento do terreno, fazer a limpeza, a pavimentação, deixar as ruas pavimentadas, deixar as ligações de água, de luz, de esgoto, todas prontas para que possa construir as casas. Então, a previsão é 23 de setembro, a licitação. Se não tiver nenhum recurso impetrado por nenhuma das participantes, a homologação já é feita no mesmo dia 23, a ordem de serviço a seguir, e aí são cerca de 4 meses para essas obras iniciais de infraestrutura, ou seja, provavelmente em final do ano, para o começo de 2022, nós já temos movimentação de construção das casas. Então é muito importante, porque existe muita gente nessa expectativa da casa própria, o sonho da casa própria. Então são 260 casas, né, Wanda? São 260 famílias contempladas com esse benefício. Então, 2 notícias importantes. Para fechar a minha fala, eu queria destacar aqui também, aí já no assunto meio ambiente, uma reunião que a gente teve semana passada, na sexta-feira. O vereador José Lopes participou, a equipe de meio ambiente, o Ademir e a secretária Daniela, junto com o Zé Walter, lá da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, do programa Município Verde Azul. Um programa muito importante que trata dos eixos aí da questão do meio ambiente, e através, né, de alguns eixos respondidos, o município consegue se credenciar para receber recursos, e tem toda essa parte da importância das políticas ambientais para o município de Registro. Falamos sobre educação ambiental, falamos sobre a questão
da interlocução do meio ambiente com a saúde pública, na questão do aterro sanitário, na questão da política municipal de resíduos sólidos. E é importante ver, Gerson, o avanço do nosso município, com a equipe, com a Daniela, com toda a equipe lá do meio ambiente, dentro da questão de legislação ambiental. Tem sido cumprido à risca, tem sido feitos estudos, enviados projetos para cá. O Zé Walter discorreu muito, assim, uma questão muito objetiva sobre o que dá e o que não dá para fazer. Por exemplo, da importância de uma legislação, e aí, puxando a brasa aqui para a minha sardinha, importante, por exemplo, da legislação como a que nós fizemos aqui, das queimadas urbanas. O quão é importante você ter uma legislação funcionante no município, por conta daqueles resíduos, daquela fuligem, o quanto que isso pode afetar a saúde pública das pessoas, o quanto dos riscos, os impactos ambientais, o risco de acidente elétrico com as queimadas. Então, o seu Zé falou uma coisa importante aqui sobre o controle de nascentes. Isso também nos traz aqui para uma outra situação que daqui a pouco a gente vai falar do Sálvio Ribeira, mas também tem um grande impacto do meio ambiente. A gente tem aqui falas recorrentes sobre enchentes, sobre esse controle. Então, tudo isso está dentro das vertentes do programa Município Verde Azul. O município de Registro vem trabalhando, também é um trabalho silencioso, mas de grandes resultados, falando da importância, por exemplo, coisas simples que às vezes a gente não percebe, seu Zé, né? Sobre arborização urbana. É nítido você andar pelas ruas de Registro e começar a ver aí as fotos mais antigas, né, seu Chiquinho dito aí, ó, como esse centro da cidade era arborizado e hoje está sem árvore nenhuma, e quanta cidade está mais quente, quanta cidade está mais abafada. Então, o manejo, o como você plantar, tem toda essa questão, né, de você deixar o espaçamento correto na calçada, porque como diz o Zé Walter lá, não é a árvore que vai destruindo a calçada, foi a calçada que está tomando o lugar que era da árvore, da raiz. Então, quando se vai fazer um plantio de uma árvore, precisa saber direitinho o espaço para deixar, para poder penetrar a água, penetrar o raio de sol. Então, são pautas que elas parecem, só para concluir, são pautas que elas parecem irrelevantes no meio do que a gente tem, mas é muito relevante, porque são pautas articuladas com saúde pública, com aquecimento, com desenvolvimento urbano, com desenvolvimento econômico. Então são pautas como essa que a gente também, dentro do nosso mandato, a gente vai tentando trabalhar. Obrigado, senhor presidente, e ótima noite a todos. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Vereadora Inês Satil Cuyama Kawamoto. Presente. Vereador Irineu Roberto da Silva. Presente. Presente. Vereador José Lopes. Presente. Presente. Vereador Manuel Daquino Batista, presente. Presente. Vereador Renato Souza Machado, presente. Vereadora Sandra Kennedy Viana, ausente, por motivo de doença. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Xavier Rufino de Oliveira, presente. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura dos materiais constantes para a ordem do dia. Moção. Moção 65/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior. Moção de aplauso ao movimento Salve o Ribeira, pelo ato inaugural e lançamento da campanha no último dia 4 de setembro de 2021. Coloco a moção de aplauso 065/2021 em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Eu vou
fazer a leitura basicamente do que é que nós estamos falando aqui, do que é esse movimento Salve o Rio Ribeira. Esse movimento, ele surgiu meio que num pequeno alerta, feito aí pelo registrense, ex-vereador Manuel Chicaoca, num registro fotográfico, numa rede social, né? Aí contextualizou com esse cenário atual de crise hídrica, de consumo de energia, do impacto na abordagem, nos eixos aí da sustentabilidade. O arquiteto Gilmar de Lima, que também tem a Hub, Mãozinha Verde, e ele é coordenador da Unilivre, abraçou a causa, e aí já entraram Flávio Rocha, entraram outras pessoas também, vereador Vander Lopes, capitão Renato, acho que o vereador Gerson participou daquele movimento inicial ali, e o pessoal acabou criando um movimento maior, com eixo ambientalista, um eixo de desenvolvimento de ações de sustentabilidade, mas também que ganha um corpo na visibilidade da nossa região. Porque não dá para se falar de Vale do Ribeira sem falar do Rio Ribeira. Então, você vê, um rio que corta 2 estados, São Paulo e Paraná, são 470 quilômetros, né? Pela Mata Atlântica, Jureia, sendo aí um dos mais importantes rios do nosso país. A campanha está criando corpo, tendo adesão de pessoas com influência na sociedade, com pessoas de influência até na política, porque a gente sabe que isso depende, as ações, executações, depende de muitas vezes de recursos. Então, é um movimento que começa pequeno, mas vai se tornando num potencial enorme. E nesse último dia 4 de setembro, foi feito o lançamento oficial da campanha. Em outubro, eles vão retomar uma lei antiga aqui sobre a Semana do Rio Ribeira, já apresentada nesta Câmara Municipal, e vai tentar tornar desse ato um grande movimento, uma grande vertente aí de conservação, de preservação do nosso Rio Ribeira. Então, parabéns a todos. Essa é a moção de aplauso, está aberta aos vereadores para subscrever e peço a aprovação aí por unanimidade. Continua em discussão, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador José Lopes. Eu acho bonito quando se fala salve Rio Ribeira. Na verdade, nós precisamos realmente salvar este rio. Porque você anda nesse Rio Ribeira abaixo aí, nós vemos os barrancos, toda a lateral do rio, a beira do rio se desbarrancando, animais caindo dentro do rio. Não existe um reflorestamento. A estrada está caindo na beira do rio, todo mundo sabe disso. A estrada caindo no rio. Nascentes sendo mortas. Primeiro, para salvar o rio, nós temos que se preocupar com as nascentes dos rios, com reflorestamento na margem do rio. Então é isso que é salvar o Rio Ribeira. A palavra salvar o Rio Ribeira é um peso, e esse peso tem que ser cumprido. Nós, registrenses, estamos vendo o rio se acabando aos poucos. Mas parabéns pela iniciativa e vamos lutar para salvar o Rio Ribeira. Continua em discussão, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Dito Castro. Eu, logicamente, vou votar a favor, também gostaria de estar subscrevendo com Vossa Excelência. Continua em discussão, com a palavra, excelentíssimo vereador Vander Lopes. Minhas reuniões, uma ação bastante positiva, acho que tem outros vereadores também que está corrida e está ficando bastante difícil, mas creio que todos estão à disposição também do movimento e creio que de grande importância para a nossa cidade e para a nossa região, para o nosso Vale do Ribeira. Parabéns, Fábio, eu gostaria de subscrever junto aí, tá bom? Continua em discussão, com a palavra, excelentíssimo vereador Beto. Quero também subscrever, vereador Fábio, e parabenizar pela moção aí, que realmente, como disse o vereador José Lopes,
salvar o Rio Ribeira. O Rio Ribeira que tem um histórico extraordinário na nossa região, então vale a pena esta moção. Continua em discussão. Com a palavra o excelentíssimo vereador Capitão Renato. Uma boa noite. Queria também parabenizar o vereador Fábio Tatu pela moção, fazer das palavras do vereador Wander as minhas, né, que é difícil a gente estar acompanhando, mas estamos sempre à disposição. Tudo que for necessário aí pode contar com a gente. E é isso. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficie-se conforme solicitado. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscrito em explicação pessoal. Vereador Capitão Renato. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Capitão Renato. Uma boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, meus companheiros aqui, nobres vereadores dessa casa. Hoje eu queria falar um pouquinho, como já ouvi de outros vereadores aqui, que quando está certo a gente elogia, mas quando está errado a gente tem que falar, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o esporte da nossa cidade, né? Eu venho recebendo muitas críticas dos munícipes, eu que tenho uma ligação muito forte com o esporte, e o pessoal tem chego, né, para falar comigo, e por vezes a gente vai ficando sem argumento, porque também o retorno do secretário é um retorno muito difícil, né, para a gente entender o que há. Então, por esse motivo, eu estou encaminhando alguns requerimentos aqui para tentar entender, né. Um deles, a gente está perguntando sobre esse período, né, do governo atual, quais foram as atividades que foram feitas, né, pela Secretaria de Esporte, que a princípio aí, pelo que tem chegado a nosso conhecimento, nenhuma atividade, nem online, nenhuma atividade foi realizada pela Secretaria, né. Então, eu estou fazendo esse requerimento para tentar ter uma informação mais certa, né? Sobre as escolinhas esportivas, né, que foram divulgadas, foi tirado uma das modalidades, que é o jiu-jitsu, né? E todos sabem aqui o quanto eu sou ligado nessa atividade, e eu queria saber do secretário o porquê, entre tantas outras modalidades, por que o jiu-jitsu foi retirado do rol de atividades oferecidas pelo município. Outro requerimento que estaremos encaminhando é sobre o Conselho Municipal de Esportes, que eu também queria saber quem faz parte desse conselho, quando que o conselho foi instituído, a gestão atual, quando que ela termina. Tudo dentro da Lei 1409 de 2014. Então, eu estou mandando aqui esse requerimento também, para obter um pouquinho mais de informações sobre o esporte da nossa cidade. Esporte que é muito importante, né? Todos sabem aí da minha formação, né, na Polícia Militar, e não sei se é de conhecimento de todos, eu creio que sim, mas o quanto o esporte tira nossas crianças do mundo do vício, mesmo adultos, né? Eu, pessoalmente, conheço pessoas que já estiveram presas, né? Já passaram pelo mundo do crime, e o esporte salvou. O cara saiu de lá e hoje ele é um atleta, né? É um atleta, dificilmente ele vai chegar ao nível de um atleta profissional, mas é um atleta de jiu-jitsu, que compete em todo e qualquer campeonato que ele possa ir, com a ajuda do Bolsa Atleta, inclusive, né? O Bolsa Atleta, senhor presidente, que a gente tem que rever, o Bolsa Atleta do nosso município aqui, que com certeza deveria ser uma preocupação do secretário, que até hoje não chegou aqui na casa, então a gente vai começar a se mexer nesse sentido, né?
por exemplo, os atletas de registro, até onde eu sei, se eles recebem o Bolsa Atleta do município, eles não podem receber um programa estadual e um programa federal. O recurso que vem do federal e municipal, um Bolsa Atleta estadual e federal, ele não vai poder receber porque ele já recebe o municipal. Isso a gente poderia mudar na nossa lei, né? E já tivemos conversas nesse sentido com o secretário, mas até hoje não chegou o pedido para essa casa, da mudança da lei do Bolsa Atleta. Então vamos trabalhar nesse sentido, vamos ajudar o secretário, deve estar muito difícil lá na secretaria, a gente vai ajudar ele a melhorar o nosso Bolsa Atleta da nossa cidade. Eu creio que é isso, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Tatu. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Quero, só para retomar o assunto que estava falando aqui, a respeito daquela questão, uma preocupação do nosso mandato, acredito que preocupação de todos aqui, que com os números atenuados aí da Covid, uma situação sob controle, a gente já vai pensando no desenvolvimento da cidade e passa muito. Acho que o vereador Beto deve receber muita demanda de pessoal que trabalha no comércio sobre essa questão de creche. E eu fiz o pedido do levantamento dessa demanda e hoje nós temos no município 193 crianças, né? Porque o direito da vaga da creche é da criança, né? Então, são 193 crianças aguardando vaga de creche. E aí, por que um assunto vai puxando o outro? Dessas 193, 47, dito, são da demanda registrada lá do Agrochá. 47 do Agrochá, sendo que 17 dessas 47 são as crianças de B1. O que é criança do B1? É do berçário 1. É aquela pequenininha, a partir dos 3, 4 meses, que assim... É com quem dificilmente a mãe tem com quem deixar, porque é uma criança que precisa um pouquinho... Lógico que, eu quero deixar bem claro aqui, a creche é um estabelecimento educacional, o direito à educação da criança. Mas a gente não pode deixar de pensar com esse viés um pouco mais assistencial, que é esse cuidado que a criança precisa ter, e essa mãe que muitas vezes deixa de trabalhar para cuidar da criança, ou o pai também. E muitas vezes alguns não têm, nem avô, nem avó, nem tio, nem ninguém para ficar, e acaba renunciando desta renda que podia entrar na casa com emprego, para tentar cuidar da criança. Então, são esses assuntos interligados que a gente quer levantar. Lá no Ipanema, ali, Heitor, Ipanema, Xangri-Lá, aquele pedacinho que é do Maria Zilda, tem uma demanda de 20 crianças. Só que veja só, olha a proporção, 20 crianças, 14, quase a totalidade, 14 são de B1, são das criancinhas pequenas, das mães aí que tem essa necessidade. E o terceiro lugar é lá da Vila Nova, que são 19 crianças, sendo 13 do B1. Então a gente, todas essas ações, elas estão interligadas, porque quando você inaugura uma creche, que se abre uma demanda, por exemplo, se hoje a gente já conseguisse abrir lá o Agrochá e mais conseguir compor a equipe do Virgínia, você já teria uma demanda suprida e você conseguiria, né, abastecer aí. Agora nós temos também uma boa notícia, né, que é a questão daquela situação que a gente trouxe da comissão de do contrato de infraestrutura que vai começar. Na próxima semana já vai começar, como falado semana passada. Já foi assinado o convênio lá, o contrato, e semana que vem começa. Já em algumas escolas, assim como a internet também, vereador Gerson, que a gente foi e o pessoal parece que está articulando lá para a semana que vem também começar. Então, é importantíssimo esse trabalho feito aí pela equipe técnica, responsabilidade da equipe técnica aí da Secretaria de Educação, que a gente vê tão difícil, né? Às vezes a gente aponta tantas coisas aqui, mas a gente vê esse esforço, a gente vê que não é fácil. Não tem sido fácil. Então, por que puxei esse assunto? Para a gente continuar
buscando os caminhos da solução dos problemas. Porque eu vejo, semana passada a gente fez uma reunião aqui, né, Beto? Mas uma reunião pesada, uma reunião, talvez que a gente não focou no objetivo de resolver problema. Então eu fico pensando assim, as reuniões, elas precisam ser objetivas, para resolver problema. Reunião para criar mais problema, eu acho que não se enquadra. A gente precisa resolver problema. Então, para resolver, a gente precisa primeiro ter essa disposição. E eu vejo essa disposição em resolver problema aqui. O vereador Beto está vindo aqui, como diz, renovou o sangue nosso aqui, trazendo essa disposição, os outros vereadores aqui também, mas que a gente continue nesse caminho de resolver problema. A educação é um mundo complexo, dito sabe, todos sabem, e a gente precisa resolver. Concluir, vereador. É só isso, presidente. É que a gente foque os nossos esforços em resolver problemas e não criar mais ainda. Obrigado. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Beto. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Beto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e aos funcionários da casa também. Concordo plenamente com a fala do vereador Fábio Tatu, que as nossas reuniões devem ser para solucionar problema e não criar alguma outra coisa que não seja a solução. Mas eu quero aqui nessa noite, na oportunidade que tenho, de ler um relato de um munícipe, que normalmente, como o capitão acabou de falar, quando tem que se criticar, critica, mas quando tem que se parabenizar também, eu acho que cabe a nós, vereadores, estarmos olhando para isso. E eu recebi um relato na minha rede social de uma munícipe, parabenizando, ela deixou o nome e parabenizando o serviço prestado pelo 192 diante de uma situação adversa que ela enfrentou. Ela diz o seguinte: fomos surpreendidos com excelente atendimento humanitário e de extrema qualidade e atenção e cuidados. Fiz questão de perguntar o nome dos colaboradores, técnico de enfermagem, e deu o nome dele aqui. Eu quero citar o nome para que seja isso valorizado: o Halisson e o condutor Ivan. E ela disse o seguinte: faço questão de passar esse relato de experiência ao senhor vereador, porque me senti muito feliz em sermos tão bem tratados e acolhidos, que me senti na obrigação de fazer esse elogio a esses profissionais que trabalham com amor. Fiz questão de entrar em contato com o senhor porque fiquei muito satisfeito com o excelente atendimento e, acima de tudo, pelo amor ao próximo. Então, ela termina agradecendo, e eu fico feliz por isso, porque em meio a tantas coisas contrárias, a gente encontrar profissionais, presidente, que realmente faça isso com amor. A semana passada aconteceu um incidente na minha rua. Infelizmente, um ciclista descendo o sentido São João Centro, ele acabou caindo num buraco. O guidão da bicicleta ficou nas suas mãos e ele caiu com o rosto no asfalto e, infelizmente, sofreu muito ali. E nós chamamos ali a ambulância, que não demorou muito, e também prestaram um serviço de ser digno de parabéns, atenção. Então, quando os profissionais fazem isso, logicamente o município está dando aqui o elogio pelo atendimento, e eu quero parabenizar essa dupla, que foi alvo de elogio por essa munícipe, o Halisson e o Ivan. Então, fica aqui o meu agradecimento e parabenizando esses profissionais, que nós possamos realmente reconhecer, quando tiver que reconhecer, o trabalho que é realizado por esses profissionais. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereador inscrito e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á dia 16/9/2021, quinta-feira,
às 18 horas. E a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á dia 20 de nove de 2021, segunda-feira, às 19 horas. Tem um pedido aqui do nobre vereador Heitor, de 1 minuto de silêncio, sobre o falecimento do seu Mauro Marques dos Santos, ex-funcionário da Secretaria de Obras, falecido do dia 12 de nove de 2021. Senhor presidente, só para acrescentar, nesse minuto de silêncio, por gentileza, o jovem Cleiton Israel de Lima Oliveira. Agradecemos a presença de todos e às 20 horas e 32 minutos encerro a presente sessão. Boa